Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos continuar juntos, meu caro ouvinte, estudando o Evangelho de Jesus, conhecendo a doutrina espírita e buscando nas bases kardecianas as propostas de horizontes do entendimento desse Evangelho de amor de Jesus, oferecidas por Pedro de Camargo, na sua obra Nas Pegadas do Mestre. Hoje vamos estudar um capítulo que tem por título, escrito em latim, Nos TTY. Vamos elucidar esse conceito. Elucidando conceitos. A frase Nos TTY é um latim que significa conhece-te a ti mesmo, em português. Esta máxima é atribuída ao filósofo grego Sócrates e foi inscrita no templo de Apolo, em Delfos. Delfos é a cidade e Apolo é o deus grego. É um convite para a introspecção e autoconhecimento, incentivando as pessoas a refletirem sobre suas próprias naturezas, pensamentos e ações. O objetivo é alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo, o que pode levar ao crescimento pessoal e à sabedoria. Essa frase já estava escrita no templo de Apolo, meu caro ouvinte? Sim, já estava. Inscrita nesse templo, em Delfos, esta máxima, juntamente com outras duas, nada em excesso, e dê um juramento e a dificuldade está à mão, eram uma das 3 famosas máximas de Delfos. Elas eram inscritas no templo e eram consideradas conselhos de sabedoria para a vida. Mas há uma diferença entre o significado dos seguidores do templo dada e em relação ao significado dado por Sócrates. Então a frase conhece a ti mesmo tinha significados distintos. Para o templo de Apolo, seus seguidores, a inscrição era uma admoestação para autoconsciência e humildade. O templo em Delfos era um importante centro religioso e oracular na Grécia Antiga. E a máxima servia como um lembrete para que os visitantes reconhecessem suas limitações e mortalidade diante dos deuses. Era um convite para entender o próprio lugar no cosmos, evitando a arrogância e o orgulho desmedido. Para Sócrates, tinha um significado filosófico mais profundo e introspectivo. Sócrates usava essa máxima como um ponto de partida para sua metodologia dialética de questionamento e investigação. Ele acreditava que o autoconhecimento era essencial para alcançar a verdadeira sabedoria e virtude. Então, para Sócrates, meu caro ouvinte, conhecer a si mesmo implicava em reconhecer a própria ignorância, buscar a verdade interna, buscar o desenvolvimento moral, ou seja, o autoconhecimento. Era visto como um caminho para o crescimento moral e ético, levando à prática de virtudes como justiça, coragem e temperança. Enquanto no templo de Apolo a frase servia mais como lembrete de humildade religiosa e consciente de limites humanos, para Sócrates era um convite à investigação filosófica profunda e à busca incessante pela verdade e melhoria pessoal. Portanto, Sócrates dá um outro significado ao propósito da religião monoteísta. E Pedro de Camargo inicia o texto dizendo: Por que e de que te queixas, ó homem?
arrasou-as talvez em teu coração. Sou sincero, sou verdadeiro, procuro colocar-me em harmonia com a lei divina. Procedo bem, nenhum mal pratico, logo, por que sofro? Ou então dizes, por que vacila tanto a minha fé? Quisera ter fé inabalável, mas peço, suplico, e Deus não me a concede. Quero conhecer-me da realidade da vida futura. Quero ter certeza de que o túmulo não é uma finalidade. No entanto, o céu, que me devia tender em tão justo anseio, conserva-se impassível, surdo às minhas constantes rogativas. Não quero crer alheio testemunho. Quero ver, quero palpar a verdade. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 2, sob o título Meu Reino Não É Deste Mundo, A Vida Futura, o item 3 de seu fragmento. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria onde deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, isenta de certeza absoluta, de onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Então, meu caro ouvinte, é por isso que nós fazemos tantas perguntas sobre o alcance dessas virtudes, com essa compatibilidade natural de desenvolver valores do espírito e alcançar os níveis da condição de perfeição relativa, desfrutando da luz, do amor e das instâncias superiores, a que todos estamos fadados a conquistar. E Pedro de Camargo continua: terão fundamento, ó homem, estes teus queixumes? Contra quem imprecas? És juiz ou és réu? Se te julgas juiz, dá nesse caso tu mesmo uma resposta que te satisfaça. Lavra tu mesmo a sentença, aquela que melhor te pareça, e conformas. Se és réu, como de fato és, queres a despeito disso determinar, queres exigir um veredito segundo o sabor de teus caprichos? Tu te justificas aos teus próprios olhos e queres que Deus te obedeça acompanhando teus raciocínios? Exiges que teu sofrimento cesse, que tua fé se fortifique, que a verdade venha, obediente e submissa.
curvar-se ante teus olhos, ante a tua razão revoltada? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, questão 919. Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então é exatamente esse o capítulo que nós estamos estudando, meu caro ouvinte. Conhece-te a ti mesmo. É a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec como recurso prático mais eficaz para o homem realizar a sua transformação moral e para resistir à atração do mal. Porque há pendores, há instinto ainda não educado, há condições naturais de apelação, de convites, de arrastamentos, apesar que os arrastamentos não são irresistíveis, porque no final a nossa escolha determina aceitar ou não a apelação, ao convite, às facilidades. Então este sábio da antiguidade é Sócrates, que lá no início do programa nós estabelecemos como elucidação de conceitos a visão de Sócrates não como limitação humana, não como depreciação da condição da vida do ser encarnado, mas com a perspectiva de reconhecer as possibilidades no aprofundamento filosófico de um encontro consigo mesmo, estabelecendo assim a possibilidade de realizar essa condição prática, através do estudo de si mesmo, do reconhecimento dos maus pendores, das possibilidades que possuímos a serem desenvolvidas, dos talentos que possuímos, e nos fortificarmos com o trabalho do bem, com a ocupação útil da caridade, e assim resistir à atração do mal. Allan Kardec faz a subpergunta A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Vamos aguardar o segundo bloco, meu caro ouvinte, para dar continuidade à resposta que os Espíritos deram à pergunta A da questão 919 do Livro dos Espíritos, feita por Allan Kardec. Já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando Nostete it ipsum, que significa conhece-te a ti mesmo, uma das diretrizes estabelecida no templo de Apolo, na cidade de Delfos, onde o filósofo Sócrates atribuiu um novo sentido. Não é à toa que Sócrates e Platão são precursores da doutrina espírita. Se você estudar, meu caro ouvinte, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver que inúmeros ensinamentos de Sócrates e Platão estão na condição
de germes do nascimento das ideias muito semelhantes ao que o Espiritismo apresenta hoje. Portanto, são considerados precursores da doutrina espírita. Então, não satisfeito com a resposta dos espíritos com relação à tabuleta inscrita "Conhece a ti mesmo" no templo de Apolo em Delfos, Allan Kardec pergunta como fazer para realizar precisamente esse procedimento. Qual o meio de consegui-lo? E Aurélia Bustilho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Então aqui está a receita de como iniciar o conhecimento de si mesmo. Interrogar a própria consciência ao fim do dia. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então repare que é um processo autoeducativo, de busca de si mesmo, de reconhecimento daquilo que nós temos que mudar em função do que já reconhecemos como condição prejudicial para nós mesmos. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse em si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Ou seja, fazer ao outro e gostaríamos que nos fizesse. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está ele usando o amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, inquirir como a qualificaria se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. E Pedro Camargo finaliza dizendo: humilha-te, homem, deixa que teu orgulho se pulverize, que tua vaidade se dilua, que tua presunção se desfaça. Se crês em Deus, deves também crer na justiça e no amor, predicados inseparáveis da divindade.
Sofre, pois, com resignação teus males, cuja origem está em ti mesmo. Indaga, sonda profundamente teu próprio coração. Analisa, examina meticulosamente teu caráter e descobrirás o fio dessa meada que te parece inextricável. Não te limites ao exame perfunctório de tua existência atual. Nós somos de ontem e ignoramos. Nossas existências são como sombras que passam. Se queres saber quem és, desce ao fundo de teu ser. Penetra o âmago de teu coração. Descobre tua individualidade mortal através de tua personalidade mortal. Desce o véu. Tira a máscara. Deixa de te iludires a ti próprio, após haveres tentado iludir os outros. Conhece-te a ti mesmo e serás humilde. Sê humilde e Deus te exaltará. Então eis o caminho que a doutrina espírita nos convida a todos, meu caro ouvinte, a realizar esse exercício da sondagem da própria vida, da busca por receptividade para ouvir a voz do próprio coração, da própria consciência, e pararmos de criticar, de sermos intolerantes, de exigir modificação dos outros, enquanto que a nossa vida aguarda o nosso processo de burilamento, de busca pela própria essência, de reconhecimento e responsabilidade das próprias atitudes. Vamos cuidar mais de nós mesmos. Vamos nos entreter. Vamos realizar aquilo que temos por gosto. Vamos nos permitir, dentro da perspectiva das nossas forças, dos nossos limites, para que não nos excedamos e não nos iludamos com os apelos sensoriais. Mas antes ouçamos a voz da alma, as condições de precariedade que ainda insistimos em manter por hábitos, reconhecendo a necessidade da nossa reforma. Eis o mecanismo da realização da educação de espírito. Busquemos o trabalho do bem. Vamos direcionar o uso da nossa vontade, mas com sabedoria, para que essa sabedoria possa fazer a distinção entre o bem e o mal, e das boas ocupações com Jesus, e desenvolvendo o sentimento da maior potência que a alma pode realizar, e estabelecer as conquistas da virtude do amor. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Evangelho de Jesus, escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 23, versículo 12. Exatamente, meu caro ouvinte, aquele que se humilhar será exaltado. Se compreendermos os próprios defeitos e fraquezas, se nos aproximarmos de Deus com humildade e sinceridade, seremos capazes de ouvir a sua voz e perceber a sua orientação. A verdadeira grandeza não está no orgulho ou na ostentação, mas na capacidade de reconhecer as próprias limitações e buscar o crescimento espiritual constantemente. Na humildade, encontramos a força para superar os desafios e a sabedoria para trilhar o caminho da virtude. Portanto, na condição de aprendizes, meu caro ouvinte, desejando o Mestre Jesus participando em nossas vidas de forma direta, como referência, como guia da humanidade, vamos buscar os seus ensinamentos, os seus exemplos. Vamos nos ocupar
com a leitura do Evangelho, com a reflexão. A reflexão é a ginástica da mente, e a mente precisa de ocupação útil e direcionamento iluminado para fazer brilhar a nossa luz. E com isso, nesse reconhecimento das nossas limitações, vamos estar receptivos para crescer hoje e sempre nesse caminho. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.